Agora, permitam-me partilhar convosco uma reflexão sobre a forma como enxergamos as pessoas de verdade. Gastamos tanto tempo a observar os outros, a avaliá-los, a criar juízos de valor, a determinar quem são e o que valem. No entanto, a maior parte do que captamos é mera fachada e encenação. Vemos o espetáculo, a representação, a imagem meticulosamente elaborada que as pessoas exibem perante o mundo, e confundimos isso com a essência real. Mas há apenas duas atitudes, duas simples observações, que vos revelarão a verdadeira natureza de alguém. Não o que proclamam ser, nem o que aspiram tornar-se ou o que desejam que pensem deles, mas o que realmente se esconde sob toda a pose e dissimulação. A primeira é reparar no seu comportamento quando não há nada a ganhar com isso. Quando não existe público para cativar, recompensa a perseguir ou benefício a obter. Serão fiéis à sua palavra? Mantêm o interesse? Agem com cortesia e generosidade? Ou toda a encenação desmorona assim que os holofotes se afastam? Perceberão, a maioria das pessoas revela-se admirável quando isso lhe convém. O vendedor é cativante quando ambiciona o vosso dinheiro. O político demonstra empatia quando busca o vosso voto. O amante é solícito quando anseia pelo vosso carinho. Mas o que ocorre após o acordo estar fechado? Quando mais nada resta te extrair de vós, é nesse instante que a máscara cai. É aí que surge a pessoa autêntica, talvez perplexa por ainda ter de fingir agora que o negócio terminou. Observem como tratam o empregado de mesa que já serviu a refeição. Reparem na forma como se dirigem a quem não detém poder sobre eles, que nada lhes pode oferecer, que é apenas outro ser humano perante eles. Lembro-me de uma vez num restaurante em que vi um homem. Ele era, ou pelo menos se considerava, bastante influente. Cargo de prestígio, fato dispendioso, todo o aparato. Jantava com alguém igualmente notável, uma figura capaz de impulsionar a sua carreira. Deveriam ter presenciado o espetáculo, os sorrisos, as gargalhadas, a atenção minuciosa a cada palavra do interlocutor. Encarnava a perfeição da amabilidade e do respeito. Contudo, quando o empregado se aproximou para reabastecer o copo de água, nem ergueu o olhar. Quando o ajudante de sala esbarrou acidentalmente na cadeira, repreendeu-o sem interromper a conversa com o convidado proeminente. O rapaz que trouxe pão extra à mesa poderia ter sido transparente, e foi precisamente nesses instantes fugazes que ele julgava irrelevantes que o seu caráter genuíno se desnudou. Porque o caráter não se mede pelo que fazemos sob o escrutínio alheio. Define-se pelo que fazemos quando ninguém de relevo observa. Quando não há louros a colher, reputação a salvaguardar ou vitória a conquistar. É nesse momento que a verdade aflora, como a água que busca o seu nível natural. A segunda observação de igual relevância é o que os diverte, o que os faz rir de coração. Não o riso educado das ocasiões sociais, mas a gargalhada espontânea que irrompe quando baixam a guarda, pois o riso é uma das manifestações mais sinceras da nossa essência. Quando alguém se ri da maldade, do infortúnio alheio, de anedotas que rebaixam e humilham, está a despor algo autêntico. Podem proferir discursos impecáveis sobre compaixão e benevolência, podem discorrer com eloquência sobre equidade e justiça, mas se regozijam com o sofrimento dos outros, se acham graça na degradação, se divertem com a mesquinhez travestida de sagacidade, então conhecem o que verdadeiramente habita no seu íntimo. Conheci outrora uma senhora que não cessava de falar do seu amor pela humanidade, da sua devoção em auxiliar os demais, da sua essência espiritual. Tinha na estante os livros adequados, as ideias certas na mente, mas ria-se, ria mesmo de alma cheia, quando se contavam relatos de como alguém fora diminuído, quando se descreviam tropeços constrangedores de outrem, os seus olhos brilhavam. Quando o falatório se tornava venenoso, ela aproximava-se ainda mais. E ali estava, a pessoa real a manifestar-se nesses lapsos de riso descomprometido, porque as palavras se controlam, a imagem se gerencia, pode-se projetar o que se quiser parecer. Mas o riso é involuntário, brota de um lugar mais profundo que o raciocínio, mais veraz que o eu encenado. Mostrem-me o que faz alguém rir, e eu revelo-vos o que ele realmente preza. Indicai-me o que lhe parece cômico, e eu mostro-vos as suas convicções profundas sobre o mundo e os que o habitam. Aquele que ri com alegria pura, perante a bondade, o absurdo, a inocência lúdica da existência, desvela algo sublime.
Aquele que se ri do padecimento, da fragilidade, das batalhas alheias, expõe algo bem diferente. Poderão pensar: isto parece simplista demais. Compreender o caráter de alguém há de ser mais intrincado do que fixar-se em duas meras facetas. E sim, os humanos são criaturas complexas. Nós abrigamos nas multidões. Música, nós contradizemo-nos a nós mesmos. Somos capazes de crueldade e compaixão, por vezes na mesma tarde. Mas estes dois aspectos, o modo como as pessoas agem quando nada ganham com isso e o que verdadeiramente as diverte, atravessam toda essa complexidade. Eles ignoram a mente calculista, o eu estratégico, o criador de imagens, revelam o que surge quando os freios desaparecem, quando a vigilância baixa, quando a pessoa simplesmente existe em vez de se esforçar por aparentar. Pensa nisto assim. Cada indivíduo que encontras está, em certa medida, a representar um papel. Encarna o profissional bem-sucedido, o amigo leal, o buscador espiritual, o ser refinado, qualquer identidade que tenha forjado. E algumas dessas encenações são convincentes. As pessoas sustentam-nas durante anos, mas a atuação exige esforço, exige concentração, exige que a pessoa se lembre das falas e acerte nos tempos. Há instantes, breves instantes, em que o esforço amolece, quando se esquecem de atuar, quando reagem de forma espontânea. Esses momentos em que nada se ganha. É aí que a fachada cai. Para que fingir perante o empregado de mesa? Para que ser simpático com o porteiro? Para que tratar o sem-abrigo com respeito? Não há benefício nenhum. E por isso, se a gentileza era apenas um disfarce, essa camada desvanece. Mas se a gentileza for autêntica, se brotar de algo mais profundo que a tática, então persiste. Flui de forma natural, porque ser bondoso não é um labor, é simplesmente o que és. E esses acessos de riso, esses são igualmente desprotegidos. O riso irrompe com rapidez excessiva para a mente estratégica o apanhar. Explode antes de pensares no aspecto ou no que revela sobre ti. Música. E assim expõe o que realmente existe sob toda a meticulosa edificação da imagem. Não falo de lapsos eventuais. Todos temos dias maus. Todos temos episódios de impaciência ou distração. O que sublinho é o padrão, a forma consistente como alguém se manifesta quando julga que o momento não importa, a resposta habitual que dão a dor ou a alegria alheia. Música. Havia um professor que conhecia há anos, célebre pela sua sabedoria e empatia. Alunos percorriam distâncias imensas para o escutar. Música. Falava com eloquência sobre amor, compreensão e a interligação de todos os seres. Durante muito tempo fiquei impressionado com ele. Mas comecei a reparar em pormenores súbitos, a maneira como desdenhava dos que preparavam as suas refeições e limpavam os seus aposentos. A forma como rebaixava perguntas de alunos que reputava menos perspicazes, o tipo de riso cortante que emitia quando alguém errava ou parecia tolo, e aos poucos compreendi que todas as suas palavras belas eram só isso. Palavras, música. O homem autêntico, aquele que emergia sem proveito em ser o sábio mentor, era completamente distinto. Alguém impaciente com quem não realçava a sua imagem, alguém que se divertia com os tropeços dos outros. O fosso entre a sua encenação e a sua essência era tão gritante que raiava o absurdo. Eis um homem a pregar compaixão, enquanto tratava com indiferença casual as pessoas à sua frente. Eis um homem a discorrer sobre a ilusão do ego, enquanto cultivava zelosamente o seu estatuto de mestre esclarecido. E o mais triste não era a hipocrisia, embora isso já fosse penoso. O mais triste era que ele parecia crer de verdade na sua própria atuação. Pensava que o papel que interpretava era a sua identidade real. É isto que ocorre quando ignoramos estes dois elementos. Perdemo-nos na narrativa que as pessoas tecem sobre si próprias. Acreditamos na encenação, confundimos o ator com o personagem. E depois, ficamos atônitos quando a pessoa que julgávamos conhecer se revela outra bem diferente. Mas se observares como alguém age quando nada lucra com isso, não te surpreenderás. Música. Verás com nitidez, saberás com quem estás a lidar. E se reparares no que os diverte de verdade, no que os faz rir quando baixam a guarda, compreenderás o que habita no fundo do seu coração. Agora, eis algo curioso. Quando começas a prestar atenção a estes dois aspectos, também os começas a detetar em ti. Apanhas-te a ser seco com alguém que não impulsiona os teus objetivos, reparas-te a rir de algo cruel ou mesquinho, e nesses instantes o teu próprio caráter aflora.
Isto é, na verdade, uma boa nova, porque não podes alterar o que não percebes. Enquanto te identificares com a tua atuação, enquanto creres que a imagem polida que construíste é o teu eu genuíno, estás preso. Mas quando começas a vislumbrar a distância entre o papel e a realidade, entre quem finge ser e quem realmente és, algo pode transformar-se. Podes descobrir que és mais bondoso do que imaginavas em certos aspectos e menos do que supunhas em outros. Pode ser que o que te diverte revele algo sobre os teus valores que ainda não tinhas assumido por completo. Este olhar honesto para ti mesmo, sem o véu das justificações pessoais, marca o início de uma transformação autêntica, pois o caráter não é algo imutável. Não é uma qualidade inata com a qual ficas preso para sempre. O caráter assemelha-se a um músculo. Cada vez que te recusas a rir da maldade, mesmo quando todos os outros se desmancham em gargalhadas, estás a decidir que tipo de pessoa queres ser. Mas primeiro, tens de ver, tens de estar disposto a examinar o teu comportamento real, não o que imaginas ou desejas que seja. Tens de reparar no que verdadeiramente te faz rir, não no que achas que devia divertir-te. E o mesmo se aplica à compreensão dos outros. Não conseguimos enxergar as pessoas com nitidez se nos limitarmos à sua encenação. É preciso observar os instantes fugazes, as reações espontâneas, os momentos em que se esquecem de polir a imagem. É aí que reside a essência. Eis o que proponho. Nos próximos tempos, quando encontrares alguém, presta atenção a como trata quem nada lhe pode oferecer em troca. Repara se nota na pessoa que limpa o chão, se agradece ao que segura a porta, se fala com gentileza à criança que interrompe a conversa séria. E observa o que os faz rir. O humor deles é generoso ou cruel? Encontram prazer nas ironias da vida ou nos tropeços alheios? Riem com as pessoas ou delas? Vais ficar espantado com o que descobres, vais penetrar tantas fachadas, vais compreender as pessoas com uma lucidez que antes parecia inalcançável, e talvez o mais crucial, começarás a ver-te a ti próprio com maior clareza. A arte de discernir o caráter é, na verdade, bastante direta. Não prestes ouvidos ao que as pessoas declaram. Atenta ao que as faz rir quando baixam a guarda. Tudo o resto não passa de encenação, de disfarce e ilusão. Mas estes dois elementos revelam-te sempre a verdade, e uma vez que vejas com distinção, poderás escolher com distinção. Não pela atuação deles, mas pelaquilo que são de verdade quando o pano cai e o público se dispersa. Isto não se trata de julgar os outros, trata-se de ver com precisão, de aceitar a realidade em vez de nos deixarmos iludir por ilusões, de perceber que o aspecto mais vital em qualquer indivíduo não é o que proclamam ser, mas o que revelam nos instantes miúdos que julgam insignificantes. Porque esses instantes valem mais do que tudo.